Em 15 de setembro de 2017, o astrônomo e engenheiro de 72 anos, cientista-chefe por trás do telescópio esférico de abertura de 500 metros, Nan Rendong, faleceu. 25 dias depois, a China anunciou que o telescópio localizado na montanha Pingtang, província de Guizhou, detectou 2 pulsares pela primeira vez. Nan Rendong dedicou 23 anos à pesquisa do telescópio esférico. Em modo mais perfeito, o esforço dele é recompensado. Todas as grandes descobertas exigem esforço e tempo. E todos os progressos importantes requerem inovação e acúmulo de experiências. Ao longo dos tempos, a inovação tem sido o maior talento desta nação. A seção Badaling da Grande Muralha é o símbolo da China antiga. Todos os dias, dezenas de milhares de turistas de todo o mundo visitam esta maravilha para testemunhar as grandes aspirações dos antigos chineses. Mas abaixo desses turistas, sob uma camada sólida de granito, um outro grande projeto de nossa era está em construção. A 102 metros no subsolo, trabalhadores estão cavando um túnel de 12 quilômetros de comprimento. A maior e mais profunda estação ferroviária subterrânea de alta velocidade no mundo, a estação Badaling, está sendo construída. Esta enorme construção terá 3 andares. Sua área é equivalente em tamanho a quase 2 pavimentos do porta-aviões Liaoning. Por meio do novo modelo de elevadores de grande porte, somente em alguns minutos, os turistas poderão chegar à entrada da seção Badaling da Grande Muralha. Os tubos estão no poço de inspeção. Instale um tubo aqui. Aqui mesmo. Por que esses vergalhões estão soldados aqui? Onde? Aqui em cima. Todos os dias, Nipai patrulha o túnel 5 vezes. Cada patrulha leva pelo menos 1h30. Em um dia, ele caminha mais de 20 quilômetros. Quando a máquina começar a operação, prenda o cinto de segurança e aperta o parafuso aqui. Encontrar problemas é uma das responsabilidades de Nipai. Ele precisa acabar com o menor dos defeitos e garantir a segurança completa da obra. O canteiro de obras é como um labirinto de cavernas entrelaçadas. Há 8 subcanais, 88 buracos e 77 seções transversais. Muitos buracos dificultam a construção. Essa seção é o maior segmento cruzado, com uma largura de 32,7 metros. Entre todos os túneis ferroviários de alta velocidade, essa seção tem a maior área de construção e é a mais difícil. Devido às complexas condições geológicas e terreno ondulado, o eixo do campo de construção principal no túnel é muito pequeno para a máquina de tunelamento. Isso significa que a equipe precisa usar explosivos. Como a distância entre o túnel de Badaling e a Grande Muralha acima é inferior a 100 metros, a explosão não pode afetar de jeito nenhum a Grande Muralha. Todo o projeto tem mais de 2.000 pontos de explosão e mais de 120 explosões precisam ser realizadas por dia. Pela primeira vez, a equipe técnica está usando detonadores eletrônicos digitais de última geração e tecnologia de detonação altamente precisa para controlar a velocidade de vibração da explosão. Contagem regressiva! 5, 4, 3, 2, 1... Detona! Esta nova tecnologia restringe a velocidade de vibração da explosão para dentro de 2 milímetros por segundo. Então, toda a vibração causada pela explosão só parece um pé pisando na Grande Muralha. A ferrovia interurbana Pequim-Zhangjiakou liga as duas cidades sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.
Durante uma jornada de 174 quilômetros, a ferrovia viaja através de altas montanhas e áreas frias e ventosas, mas precisa manter uma velocidade de 350 km por hora. Mesmo para os chineses com vasta experiência em ferrovia de alta velocidade, é um enorme desafio. Entretanto, eles estão se aproximando do objetivo. Esta seção da ferrovia interurbana Pequim-Zhangjiakou tem que passar por baixo da terra. Nesta parte da linha, há uma pequena estação muito importante, que deve ser preservada para sempre. A estação Qinglongqiao tem a Grande Muralha em ambos os lados. Foi construída em 1908. Podemos ver que a estação ainda está bem preservada. A ferrovia interurbana Pequim-Zhangjiakou vai passar por aqui 4 metros abaixo da estação. Ângulo horizontal 10 graus 59,2. Ângulo vertical 88 graus 51,46. Ao lado da estação Qinglongqiao, há uma estátua de bronze de Zhang Tianyu, o engenheiro-chefe da ferrovia e pai da ferrovia da China. Com a persistência e a organização dele, a ferrovia Pequim-Zhangjiakou se tornou a primeira ferrovia construída pelos chineses. Até hoje, essa ferrovia é considerada um milagre na engenharia no mundo. A ferrovia em forma de zigue-zague, perto da estação de Qinglongqiao, é a concepção mais impressionante de Zhang Tianyu. Por meio do movimento empurrar-puxar de 2 locomotivas em conjunto, Zhang Tianyu superou a liderança de altura entre Nankou e Badaling. Esse tipo de dificuldade para os construtores chineses de ferrovias de alta velocidade hoje não é mais um desafio. Maravilhas da engenharia são criadas por novas tecnologias na nova era. As tecnologias continuam a quebrar as fronteiras da imaginação humana. Os Jogos Olímpicos de Inverno estão se aproximando e a ferrovia interurbana Pequim-Zhangjiakou continua a se expandir diariamente. A 2.000 quilômetros de distância, outro projeto inovador ao longo da costa do Mar do Leste também entrou em um estágio crítico. 1, 2! 1, 2! 1, 2! No dia 25 de maio de 2017, em frente à unidade geradora número 5 da usina nuclear de Fuqing, província de Fujian, 1.000 pessoas estavam ansiosas por um momento mais oportuno. Desenvolvido independentemente pela China, usando a tecnologia Hualong número 1, o projeto do reator de terceira geração vai içar sua cúpula da construção. A usina nuclear de Fuqing é a 9ª usina nuclear no continente chinês. Daqui a 5 anos, 6 conjuntos de geradores de energia nuclear de 1 milhão de quilowatts serão concluídos. Eles fornecerão 50 mil milhões de quilowatts-hora de eletricidade anualmente, 25% de toda a energia anualmente consumida na província de Fujian. A fissão de 1 kg de urânio-238 pode gerar 20 mil megawatts-horas de energia, o equivalente ao queimar 2.000 toneladas de carvão. É uma quantia surpreendente, mas a maior preocupação é como garantir a segurança. Após acidentes nucleares na União Soviética e no Japão, a reputação da segurança das usinas nucleares caiu para a mais baixa de todos os tempos. Como os chineses enfrentam a ameaça de vazamentos nucleares? Chen Guokai é responsável pela construção do primeiro projeto nuclear Hualong número 1. É o terceiro projeto de energia nuclear em que ele participa. Preste atenção a essa parte. Se eles não puderem fazer isso, pare o trabalho deles. O desvio foi de cerca de 8 placas. Como você resolveu então? Fora da faixa de tolerância. Eu tenho de ir ao local a cada 2 ou 3 dias. Essa é minha responsabilidade. É minha função manter o trabalho seguro e sob controle. No mercado global do setor, a tecnologia de energia nuclear de terceira geração, devido à sua segurança e eficiência, é a mais utilizada. Mas apenas poucos países dominam essa tecnologia.
Em 2015, o primeiro projeto de energia nuclear usando a tecnologia Hualong número 1 começou sua construção. Em apenas um ano, 30 mil toneladas de vergalhões e 130 mil metros cúbicos de concreto foram usados. A espessura dos recipientes internos e externos de Hualong número 1 atingiram 1,3 metros e 1,8 metros, respectivamente, o suficiente para suportar o impacto de uma aeronave grande. As inovações tecnológicas mais impressionantes de Hualong número 1 estão todas abaixo desta cúpula. O içamento da cúpula marca a transição do estágio de engenharia civil para o estágio da instalação. O içamento deve ser conduzido em velocidade de vento inferior a 9,8 metros por segundo. A enorme cúpula é de 46,8 metros de diâmetro. Pesa 340 toneladas e precisa ser içada para uma altura de 20 andares. A cúpula da unidade geradora número 5 da usina nuclear de Fuqing foi içada com sucesso. Debaixo da cúpula, no interior de Hualong número 1, há um espaço de 80 mil metros cúbicos. Em caso de acidente, a maior parte do vazamento nuclear será restrita a esse enorme container. Durante o processo de instalação, os reatores nucleares serão entregues através deste canal até aqui, o coração do Hualong número 1. Aqui é equipado com um poderoso sistema de segurança passiva, apoiado pela tecnologia de energia nuclear de terceira geração. Se o Hualong número 1 perder completamente o poder externo, 3 tanques de resfriamento com uma capacidade de até 3 mil toneladas, simplesmente com a força natural, poderão criar um período de segurança de 72 horas. Isso faz do Hualong número 1 um dos projetos de reatores nucleares de terceira geração mais utilizados. A conclusão da unidade geradora número 5 será um ponto de virada para a China. A nossa tecnologia de energia nuclear de terceira geração, desenvolvida propriamente pela China, pode competir com tecnologias em todo o mundo. Os progressos da China nos domínios das energias renováveis, construção de ponte, aeroespacial, comércio eletrônico, transporte e supercomputação estão dando ao mundo uma nova percepção deste país antigo. A inovação vai dominar como o futuro será construído. No setor das ciências básicas, a China entrou na vanguarda do mundo. Este buraco tem as funções dos 2 furos na frente. Então precisamos construir um poço aqui, devemos construir uma inclinação de 1% ou até menos, de modo que a água vai fluir por aqui, correto? Todos os meses, Wang Yifeng viaja de Pequim para o canteiro de obra em Guangdong. Recentemente, um vazamento apareceu em um dos poços. O trabalho de drenagem atrasou a construção por 15 dias. Viemos aqui para discutir os problemas que enfrentamos, como os possíveis riscos na geologia e as influências para o nosso trabalho. Vamos verificar também se alguns reajustes serão necessários para o nosso plano. Wang Yifeng conhece perfeitamente todo o projeto, mas ele não é especialista em engenharia. Wang é físico de alta energia de primeira classe na China. Atualmente, ele e sua equipe estão construindo uma estação experimental de neutrinos de classe mundial. Cerca de 13 mil milhões de anos atrás, quando nasceu o universo, o neutrino era uma das partículas mais básicas que compunham o mundo material. O neutrino tem uma massa pequena e pode passar por materiais livremente sem ser detectado, obtendo assim o apelido de Homem Invisível do Universo. Desbloquear os segredos do neutrino sempre foi um sonho para os cientistas. Cada avanço neste campo é um grande evento na história da ciência. Desde 1988, 4 dos prêmios Nobel de Física foram concedidos a cientistas no campo de neutrinos. No entanto, o nosso conhecimento desta misteriosa partícula ainda é extremamente limitado. Como uma reação nuclear produz uma grande quantidade de neutrinos, as áreas próximas a uma usina nuclear são locais ideais para os cientistas os adquirirem.
Para isolar os raios cósmicos e realizar observações efetivas, o detector de neutrinos é colocado em um tanque selado cheio de água ultra pura, em uma caverna subterrânea. Usando este dispositivo gigante, após mais de um ano de observações repetidas, Wang Weifeng e seus colegas finalmente capturaram alguns dados valiosos. Com diâmetro de 5 metros, esse detector pode identificar neutrinos do reator da usina nuclear Bahia Daya. Pela primeira vez na história, nós vimos um novo tipo de oscilação de neutrinos e constatamos 0,13. Isso é muito importante. Em 2015, Arthur B. MacDonald, cientista canadense, ganhou o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta de oscilações de neutrinos. Ele está muito interessado na nova descoberta dos cientistas chineses. Wang Weifeng tem uma expectativa ainda maior para o futuro. Quando estávamos na Bahia Daya, alcançamos o melhor resultado no mundo, 2 vezes melhor do que o nível mais avançado de então. Jiangmen será 2 vezes melhor que o resultado da Bahia Daya. Wang Weifeng planeja 700 metros abaixo da Terra construir um detector esférico repleto com 20 mil toneladas de cintilador líquido e 18 mil tubos fotomultiplicadores em uma sala de experimentos. A estação experimental fará da China o Centro Mundial da Pesquisa de Neutrinos. Wang também planeja construir um colisor de partículas circular de classe mundial, que deverá custar cerca de 30 mil milhões de yuans. Esta será mais uma instalação científica a ser construída pelos chineses. O projeto ultrapassará qualquer uma já construída em termos de dificuldade de construção, investimento e valor científico. Neste século, sabemos que as mais importantes descobertas científicas, como a onda gravitacional, a partícula Higgs e a pesquisa sobre neutrino, estão dependendo de instalações em grande escala para obter progresso científico. É essencial que a China tenha esse tipo de instalação científica em grande escala. No entanto, esta proposta sem precedentes, mesmo nos círculos científicos, foi tratada com preocupação e ceticismo. O projeto tem grande significado científico e é extremamente caro. Vale a pena o custo? Além disso, somos capazes de construir uma instalação tão grande e complexa? Essas preocupações trazem para Wang Weifeng o peso de toda a responsabilidade. Ele precisa mais exatidão e cautela. Mas mais de 30 anos de experiência profissional deixam Wang extremamente confiante. O nosso país atingiu um certo estágio de desenvolvimento, por isso é essencial que tenhamos certas coisas que liderem no mundo. Isso é uma responsabilidade. Wang Weifeng acredita firmemente que todo progresso na civilização contemporânea vem de avanços nas ciências básicas e mudanças radicais em nossa percepção do mundo. Os segredos do futuro poderiam ser desvendados dentro dessas gigantescas instalações científicas. Por muitos anos, Wang Weifeng tem feito viagens de negócio sozinho. Mesmo com 55 anos, ele ainda é tão ocupado quanto ele era em seus dias mais jovens. Pudong, Xangai. Este é o parque de alta tecnologia de Zhangjiang. Cientistas dessa instalação de nível nacional estão explorando um campo particularmente complicado e inacessível. Dentro deste enorme edifício circular, há uma faixa sintética gigante. Nele, estão movendo-se elétrons a uma velocidade invisível e próxima da velocidade da luz. Na virada, eles liberam uma luz especial ao longo da tangente, a luz de radiação síncrotron, que é transmitida para vários terminais através de muitos métodos e instalações científicas. O brilho da luz de radiação síncrotron é 1.000 milhões de vezes maior que a de um raio-x convencional e é como um cluster de microscópio com uma resolução ultra alta. Sob esta luz, a estrutura dos organismos, as células e até materiais pode ser revelada em todos os seus detalhes. Quando iluminada, a estrutura no mundo microscópico pode ser observada com muito mais clareza. Sabemos que um maior brilho pode iluminar algo do tamanho de uma fração de um cabelo.
Com as observações do mundo microscópico apresentadas pela Facilitação de Radiação Síncrotron de Xangai, os cientistas descobriram a estrutura da proteína do envelope do vírus da gripe aviária. Isso permitiu que eles aprendessem sobre seu mecanismo de infecção. Eles também determinaram a estrutura e os componentes exatos do PM2.5, fornecendo dados confiáveis para o controle da poluição. Eles podem até mesmo ver claramente a distribuição exata de vários nutrientes em um grão de arroz. He Jianhua participou do projeto e construção da instalação de radiação síncrotron de Xangai e agora ele é gerente desta mega instalação científica. Na sala aberta de experimentos, a luz de radiação síncrotron é transmitida para uma dúzia de estações experimentais, que operam 24 horas por dia. Todos os dias, dezenas de cientistas chineses e estrangeiros de diferentes campos usam a luz de radiação síncrotron em todas as horas do dia. Agora, um braço mecânico é usado para capturar um cristal de proteína sináptica do cérebro humano. O cristal tem apenas algumas dúzias de microns de diâmetro e é colocado em um feixe de luz com um tamanho similar. Por meio deste teste, o professor Zhang Mingji e sua equipe esperam abrir um novo caminho em suas pesquisas. O que causa autismo e depressão? Por que a mutação de certos genes causam essas doenças? O nosso objetivo final é, por meio da nossa pesquisa, alcançar um melhor conhecimento do nosso cérebro, o que pode nos ajudar a encontrar maneiras de curar certas doenças cerebrais. A instalação de radiação síncrotron em Xangai já deu um grande impulso à pesquisa da China em ciências básicas. Esta plataforma experimental de nível superior também pode ajudar muitas disciplinas no país a assumir a liderança globalmente. Na década de 1950, um cientista levava pelo menos 10 anos para analisar uma estrutura, ou até mais tempo. Mas quando a aplicação da luz de radiação síncrotron se torna mais evoluída, esse tempo pode ser reduzido para meses ou até dias. O mais bonito cristal no nosso laboratório, sua forma parece exatamente como um lindo diamante. Esta proteína está relacionada com a maneira de como nossas células cerebrais e células-tronco produzem células nervosas. Estamos coletando dados aqui e estamos excitados com bons dados. Zhang Mingji está muito satisfeito com o teste de hoje. Sua equipe tornou-se visitante regular da instalação de radiação síncrotron em Xangai. Anteriormente, ele tinha que viajar aos Estados Unidos da América ou Japão para seus experimentos. O próximo plano é construir outras 16 estações de alto desempenho e fornecer aos cientistas quase uma centena de métodos experimentais avançados. O futuro da pesquisa científica aqui é brilhante. Instalações científicas de larga escala e laboratórios de ponta incubam os sonhos do futuro e representam as mais altas realizações inovadoras de uma nação. Essas inovações exigem paciência e persistência. Para outro grupo, o tempo não é suficiente. Quase diariamente, eles têm pela frente grandes desafios, inovação ou morte. Para os jovens de hoje, a ideia de desenvolver fotos em um quarto escuro parece como uma prática antiga, mesmo que tenha saído de moda cerca de uma década atrás. Grupo Look finalmente decidiu mover sua única câmera escura e equipamento para um museu. 20 anos atrás, a empresa tinha dezenas de câmeras escuras. Nas últimas décadas, novas tecnologias criaram novas oportunidades para os países em desenvolvimento tardio, como a China. No entanto, as novas invenções substituíram as antigas em uma velocidade impressionante. A fotografia digital é um dos melhores exemplos disso. Quase que em uma noite só, varreu o mercado de câmeras de filme. E uma tradição de mais de 100 anos de repente desapareceu. A empresa Eastman Kodak e sua filial nos Estados Unidos anunciaram hoje o pedido de falência em Nova York para passar a dificuldade. Chocadas com a experiência de um ex-líder do setor como a Kodak, as empresas chinesas tomaram medidas para evitar um desastre semelhante.
A ejeção controlada pelo magnético tem seu óbvio efeito na difusão. Em 1988, quando tinha 22 anos, Wang Hui começou a trabalhar na indústria. A China tinha acabado de se tornar o quarto país no mundo capaz de produzir filme colorido, quebrando o domínio dos Estados Unidos da América, Alemanha e Japão. Foi uma grande glória e orgulho ao sediar os Jogos Asiáticos de 1990 em Pequim. Eu carreguei uma caixa de filmes ao Diário do Povo e à agência Xinhua para eles experimentarem nosso filme. E o fato provou que as fotos saíram excelentes. Mas a crise chegou mais rápido do que se esperava. No início do século XXI, a indústria de filme foi completamente derrotada pela nova tecnologia, antes que pudesse lutar. E a indústria sofreu uma queda livre. Em 2005, o grupo Lucky vendeu 11,72 milhões de rolos de filme. No ano seguinte, vendeu apenas 7,61 milhões. Em 2012, a empresa foi forçada a fechar a última linha de produção de filme colorido. Nós estávamos relutantes em fazer isso, mas não tivemos outra melhor solução. Nós tivemos que encarar a realidade. Wang Hui e seus colegas sabiam que tinham que fazer mudanças drásticas. Esta foi a única maneira para manter os empregos de mais de 10 mil trabalhadores e salvar essa marca nacional que eles lutaram tanto para construir. Mas em que direção essa transformação vai? Como câmeras digitais e MP3, nossa mudança para a indústria digital não teve sucesso. Por que não teve sucesso? A tecnologia central das câmeras digitais é elétrons e semicondutores. Ao longo de décadas, nós não tínhamos desenvolvido a tecnologia central nesta área e não tínhamos a reserva de talentos. Agora, Wang Hui e sua equipe de pesquisa e desenvolvimento fornecem suporte técnico para a fábrica do grupo Lucky em Hefei. Embora seu trabalho pareça não estar relacionado aos rolos de filme, Wang Hui insiste em que todos os seus produtos e as empresas tecnológicas estão intimamente relacionadas ao filme. 10 anos atrás, Wang Hui e quase uma centena de trabalhadores sêniores foram a Hefei para iniciar um novo empreendimento. Naquele ano, a direção do Grupo Lucky tomou uma decisão de se concentrar no desenvolvimento de produtos que estejam em conformidade com as principais tecnologias do grupo. Depois de anos de empenho, nós percebemos que, se mudarmos para um campo em que não controlamos suas principais tecnologias, estamos em desvantagem e a transformação será realmente difícil. As principais tecnologias que Wang Hui está se referindo foram desenvolvidas na era do filme, como as partículas micronizadas, técnica de filme e revestimento. Usando essas tecnologias, a primeira linha de produção de filme de poliéster óptico na China foi construída. Este filme é um material essencial para a produção de monitores de tela plana. Anteriormente, o produto era dominado pelas empresas do Japão e da Coreia do Sul. Quando o nosso filme difusor entrou no mercado, como a competição vem do estrangeiro, o produto ficou 40% mais barato. Isso trouxe benefícios tangíveis aos nossos clientes. No auge da era do rolo de filme, o maior valor anual de vendas do Grupo Lucky era de 2.000 milhões de yuans. Em 2017, quando muitas pessoas pensavam que o Grupo Lucky havia desaparecido, essa cifra foi de 6.000 milhões de yuans. De monitores de tela plana para impressão digital, de papel fotográfico colorido para filme médico, de bilhete de trem a placa de bateria solar. O Grupo Lucky não é mais a empresa que as pessoas pensavam que era. Mas isso veio somente depois de décadas de conhecimento acumulado e inovação incessante. Quando uma porta se fecha, possivelmente uma janela se abre. Mas você precisa de coragem para deixar seu ambiente familiar e partir em uma nova jornada.
No nosso mundo, mal-entendidos e conflitos causados pela barreira da língua ocorrem todos os dias. O tempo e o esforço necessários para dominar uma língua estrangeira desencoraja a maioria das pessoas. Existe uma maneira conveniente e confiável de superar essa barreira? Inovações tecnológicas trouxeram novas oportunidades. O que você está fazendo? Fênix vermelha, fênix rosa, fênix colorida. Em junho de 2017, esse vídeo se tornou viral na internet. O que você está fazendo? É muito difícil conversar com eles. Qual é o alimento mais famoso? Qual é o alimento mais famoso? Lagostim de refém. Esse é um dispositivo de tradução que entrou no mercado recentemente. O teste desse dispositivo de tradução inclui pedir indicação na rua e fazer compras no supermercado. No geral, o resultado do teste é satisfatório. Se a pronúncia padronizada é usada e o conteúdo não é muito complicado, então o dispositivo pode funcionar surpreendentemente bem, com uma precisão de pelo menos 90%. 2 meses após o seu lançamento, a venda online deste dispositivo excedeu 60 mil unidades, mas os desenvolvedores ainda estão longe de ficarem satisfeitos. Precisamos pensar em sua frequência de atualização, falha de atualização e recuperação automática da falha. Eles estão bem conscientes da fraqueza de seu produto. Esse dispositivo de tradução não é realmente inteligente, porque ainda não aprendeu a pensar. Não é suficientemente inteligente, mas é incrivelmente diligente e eficiente. Ele coleta dados dia e noite e continua aprendendo todos os dias. Quando uma criança volta para casa e vê os seus pais de mau humor, ao observar a situação, ela fala com mais cuidado. Mas isso é uma coisa que a máquina é totalmente incapaz de fazer. Acumular dados e realizar cálculos rápidos já são uma conquista impressionante. De fato, até o AlphaGo, que derrotou todos os mestres Go do mundo, só é capaz de calcular e não pensar. A produção de uma máquina inteligente que é capaz de observar uma situação, fazendo o computador realmente parecido ao cérebro humano, é o objetivo dos melhores cientistas do mundo. Os chineses também decidiram assumir esse novo desafio. O Instituto iFlyTech é um departamento grande e muito especial. Tem mais de 300 funcionários, mas não há horário de expediente definido. Eles elaboram programações, mas não têm objetivo de trabalho fixo, nem é necessário gerar lucro direto. Mas é o departamento que a empresa mais valoriza porque ele domina o futuro da empresa. Trabalhamos por muito tempo, deve perceber que há um problema nisso. Mas como você se beneficia com o corte? Você tem que cortá-lo, se não cortar, terá problema. Wei Si, de 35 anos, senta-se ao lado de seus colegas mais jovens para poder se comunicar com eles mais facilmente. Juntar ideias, discussões e até argumentos podem ocorrer em qualquer parte, tempo e lugar. Este grupo de cerca de 30 pessoas chama-se Equipe de Supercérebro e Wei Si é sua alma. Eles estão se concentrando na vanguarda da ciência e tecnologia humana, inteligência artificial. Isto quer dizer, seu objetivo é para permitir que o dispositivo de tradução fale de forma inteligente. Você sabe. Como podemos entender você sabe? Precisa ter bastante conhecimento, por isso não podemos compreender a linguagem simplesmente em um sentido literal. Precisa de muito conhecimento e uma experiência de vida inteira, e também precisa integrar muita informação externa. Diferente da maioria das pessoas nascidas nos anos 80, Wei Si não é um viciado em computador e prefere escrever as coisas no papel. Embora estes pareçam nada mais que rabiscos, ele diz que deram-lhe muita inspiração. Wei Si acredita firmemente que a solução adotada atualmente não permitiu que a máquina pensasse e julgasse. Para obter mais progresso, uma outra solução mais adequada é indispensável. A maneira como abordam os problemas não é convencional e às vezes sem restrições. A nossa equipe deve trabalhar de maneira diferente. Mas o Wei Si ainda não encontrou uma solução ou até um caminho certo para a solução. Mas ele não está preocupado, porque ele entende claramente que a escolha da inovação representa derrotas na maioria das vezes. Sobre esse tema, vamos sofrer muitos fracassos.
Primeiro você precisa encontrar uma boa direção. Depois disso, encontrar a solução certa, o que é muito mais difícil. Por isso, derrotas são comuns. Essa é a razão. O AC não tem medo do fracasso e nem a iFlyTech. Em 2017, eles investiram 400 milhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento para uma empresa que não é muito lucrativa. Esse não é um pequeno valor. Mas eles acreditam que o dinheiro investido no futuro não será desperdiçado. E eles acreditam também que, mesmo que acabem com apenas um sucesso, seu nome será registrado na história da ciência e tecnologia. Ligue o umidificador. Está bem. O umidificador está ligado. Operação bem-sucedida. A cortina já está aberta. Recentemente, uma revista bem respeitada nos Estados Unidos da América classificou as 50 empresas mais inteligentes do globo. Entre as 8 empresas chinesas selecionadas na lista, a iFlyTech estava no topo dessas 8. O AC não vai desacelerar seu passo. Ao contrário, ele acha que o tempo é muito limitado. Se eles quiserem ser dignos do título de empresa mais inteligente, eles devem se antecipar ao campo e pensar antes da curva. Nas últimas décadas, testemunhamos revoluções científicas e tecnológicas a varrerem o globo com velocidade inimaginável. Essas mudanças maciças estão mudando radicalmente a maneira de como os seres humanos vivem. Para a China, é uma excelente oportunidade na história. Essa revolução oferece à nação uma chance de recuperar sua perda na Revolução Industrial há séculos atrás. Quando chega uma era de mudança, apenas inovações podem durar. Este modo de pensar não é o modo que estamos acostumados. As revoluções tecnológicas trazem constantemente novas possibilidades. No futuro, todas as empresas industriais vão se tornar as empresas terminais da internet e Big Data. A exposição internacional de Big Data foi realizada em Guiyang por 3 vezes. Esta capital provincial no oeste da China está gradualmente ganhando renome na era da internet, graças a uma oportunidade inesperada. Este lugar não tem portões fechados ou grossas paredes de isolamento térmico. Você não ouve nenhum barulho de uma torre de resfriamento ou ar-condicionado. Mas é o lar de 6.000 servidores, colocados em 12 containers. Este centro de dados especial foi construído em uma passagem entre 2 colinas. O vento é muito forte. Agora, ao alinhar com a direção da monção, a temperatura do lado de fora é cerca de 27 graus Celsius. Mas neste túnel é basicamente abaixo de 20 graus Celsius. O calor produzido pelos servidores é ventilado através de furos de emissão de calor no topo. Quaisquer medidas de resfriamento físico são desnecessárias, porque a própria sala é um ar-condicionado natural. Em geral, centros de dados ecológicos e de economia de energia estão localizados em áreas de alta latitude. Assim, construir um centro de dados em uma área de baixa latitude sem usar ar-condicionados foi um grande desafio. Os engenheiros empenharam um grande esforço na escolha do local, já que não era suficiente apenas ter um túnel verde sem nenhum ar-condicionado. Guizhou tem vantagens como baixas temperaturas, baixos custos de eletricidade e estar longe de cinturões sísmicos. Vantagens que tornaram Guizhou um lugar ideal para armazenar grandes dados. Empresas globais de alta tecnologia como Tencent, Huawei, Apple e Microsoft, todos decidiram construir seus próprios centros de dados aqui. O Big Data, considerado como um novo petróleo do futuro, contém uma energia imprevisível. Guiyang espera se juntar aos grupos líderes da era e se transformar em capital de dados da China. Grandes mudanças já estão ocorrendo nesta cidade antiga. Na margem leste do estuário do Rio das Pérolas fica uma cidade que nasceu há apenas 38 anos. Shenzhen é o futuro da reforma e política de abertura e rapidamente se tornou o símbolo do Made in China. Agora é uma das cidades mais inovadoras da China. As pessoas que moram aqui testemunharam muitas grandes mudanças nas últimas décadas.
24 anos atrás, quando Yu Young-mu deixou sua cidade natal e veio para Shenzhen, ele era um garoto de 16 anos. Depois de trabalhar na linha de produção em uma empresa japonesa por 4 anos, ele teve um sonho. Eu tinha apenas 20 anos quando comecei meu empreendimento. Aí estabeleci um objetivo. O valor do meu próprio negócio tinha que atingir 100 milhões de yuans. Seu negócio começou com este equipamento de segunda mão que custou pouco mais de 20 mil yuans e foi usado para produzir capas de celular. Depois de 7 anos, Yu Young-mu conseguiu seu primeiro objetivo, muito melhor do que previsto. Na indústria de fabricação de celulares na China, a fábrica de Yu Young-mu ficou entre as 3 maiores. Muitas histórias de startups lendárias como as de Yu criaram a prosperidade da cidade. Mas, depois do auge, a crise financeira global de 2008 quebrou os sonhos de muitas pessoas. Fechei 4 fábricas. Isso mesmo, fechei. Alguns colegas tinham trabalhado comigo por muitos anos, mas eu não tive outra escolha que não deixá-los ir. Eu chorei, muitas vezes. Shenzhen estava em crise também. Sua economia voltada para a exportação sofreu pesadas perdas. O crescimento anual de 25% caiu drasticamente para um dígito. A glória da indústria manufatureira tradicional desapareceu rapidamente, mas oportunidades ocultas ainda existiam. Shenzhen decidiu construir uma série de indústrias de alta tecnologia para zarpar de novo. A vida de Yu Young-mu sempre esteve ligada com o destino dessa cidade. Depois que ele desistiu da fabricação de aparelhos de celular, ele decidiu seguir um novo caminho. Robô inteligente. Com 15 mil lados e 60 mil curvas, o 24º modelo de robô inteligente está prestes a entrar no mercado e Yu Young-mu quer que tudo seja perfeito. A minha exigência é a seguinte: antes de julho do próximo ano, o robô será capaz de pegar uma Coca-Cola. Com mais de 400 engenheiros, sua equipe tem trabalhado nesse projeto por 3 anos, com centenas de milhões de yuans em investimentos. Mas em Shenzhen, isso não é nada incomum. Ao longo dos últimos anos, a proporção do produto interno bruto de Shenzhen gasta em pesquisa e desenvolvimento foi o dobro da média nacional. Não há limites na produtividade energética e armazenamento, e não há limite na conversão de material de energia. Embora ele tenha mais de 60 anos, Wang Jian ainda está cheio de paixão como no início. Precisamos liderar o desenvolvimento. Esta é uma organização de linha de frente especializada em ciências biológicas. Em 2007, Wang Jian e sua equipe chegaram a Shenzhen e estabeleceu uma filial do Instituto de Genômica de Pequim, ou BGI. O governo de Shenzhen prometeu apoio financeiro, como um fundo de pesquisa anual de 20 milhões de yuans por 3 anos. Mas mesmo depois que esse período expirou, o suporte continuou. Em 2010, com a ajuda do governo de Shenzhen, o BGI comprou 128 sequenciadores de DNA mais avançados da época, tornando-se a maior organização de sequenciamento de DNA do mundo. Mas 2 anos depois, empresas estrangeiras começaram a criar barreiras. Elas pararam de fornecer serviços de reparo e manutenção, assim como a venda de novos equipamentos para a China. Em 2013, o BGI comprou uma empresa de sequenciamento de DNA no exterior, mas o padrão do equipamento estava muito abaixo do nível avançado. Poderíamos dizer que é como a diferença entre um smartphone e celular antigo. Esperamos projetar o menor sistema de reação óptica possível. Por 4 anos, Liu Jian e sua equipe ficaram perturbados em um problema. Como reduzir o tamanho de um sequenciador que pesa várias toneladas e só pode ser colocado no primeiro andar de um prédio, em um dispositivo de mesa do tamanho de uma impressora? Esses projetos e desenvolvimentos estão gradualmente tornando as coisas mais simples e mais próximas dos cidadãos. Cada vez mais pessoas podem ter acesso à ciência genética. Sempre consideramos que o nosso maior desafio é a limitação do tempo. Em 2016, o primeiro lote dos sequenciadores domésticos foi produzido na oficina do BGI. Seu nível técnico atingiu padrões internacionais. Quando éramos jovens, seguimos as etapas dos países estrangeiros e ficamos para trás deles. Mas agora,
o BGI alcançou o próprio lugar na competição global. Quando a inovação se torna uma força motriz da cidade, oportunidades surgirão constantemente e a indústria irá continuamente se transformar e se atualizar. A tela colorida flexível mais fina do mundo, com uma espessura de apenas 1/100º de milímetro, veículos elétricos que passam por 200 cidades ao redor do mundo, drones civis constantemente atualizados e o primeiro chip de inteligência artificial para celulares do mundo. Inovações sem fim revitalizaram esta cidade e também incentivaram mais pessoas a marchar bravamente para o futuro. Em 2017, 28 empresas de alta tecnologia de Shenzhen foram listadas na Bolsa de Valores da cidade. O número de empresas listadas como pequenas e médias empresas lidera no país por 11 anos consecutivos. Por que tantas pessoas vêm para a China, incluindo talentos que estão no estrangeiro, para começar seus empreendimentos? Vocês podem conhecer o ambiente de empreendedorismo de Shenzhen em qualquer outro lugar do mundo, mas não se encontra uma cidade como Shenzhen. Essa é a força motriz do desenvolvimento econômico da China. O potencial único de Shenzhen para o crescimento está em sua juventude como cidade. As oportunidades e dificuldades encontradas nos últimos 40 anos deram às pessoas uma crença na sua capacidade de melhorar e inovar constantemente. O caminho de desenvolvimento da cidade é como um microcosmo do que a China passou nos últimos 40 anos. Em 1978, o PIB da China representava menos de 2% do total mundial e mal tínhamos nossa própria tecnologia de ponta. Em 2016, o PIB da China representava quase 15% da produção mundial e a capacidade abrangente de inovação do país ficou em 18º lugar no mundo. Até 2020, a China completará a construção de uma sociedade moderadamente próspera e se tornará um país verdadeiramente inovador. Este é um sonho que requer toda a nossa sabedoria e esforço para realizar. Uma pessoa, uma equipe, uma empresa ou uma cidade, todos os esforços são empregados para criar nosso futuro comum. Todo o esforço é precioso. E toda inovação é importante.